Boa noite, boa noite. Vamos lá. Show. Todos os grupos já estão com o link. Falei? Boa noite, Ana Rafaela. Tudo bem? Seja bem-vinda, tá? Nossa primeira aula de informática, do curso de informática. Nosso módulo completo para os próximos concursos que estão por vir. O FRJ, tribunais, tudo que cai em informática serve aqui, tá? Tudo bem, Daniele? Boa noite. Já sabem como é que funciona, né? João, boa noite. Dúvidas tiverem, é só mandar aí no chat, tá? Que eu tô aqui prontinho para responder vocês. Estou vendo todo mundo aqui, tá? Coloquei uma câmera escondida aí na casa de vocês. Vamos que vamos, sem perder tempo. Questão número 1. O Windows 10, como também nas versões anteriores desse sistema operacional, permite que sejam utilizadas teclas de atalho para executar tarefas administrativas. As teclas de atalho que são utilizadas para abrir o gerenciador do Windows 10 no Windows 10 são esqueci seu nome. Paula e o pessoal que está online. Já tem 11 pessoas ao vivo aí comigo. Ele está falando da questão de um item importante chamado gerenciador de tarefas. Gerenciador de tarefas. Para que serve o gerenciador de tarefas? Eu vou te dar duas funções que já apareceram em prova. Uma, monitorar recursos. E a outra, finalizar programas. Finalizar programas que não estejam respondendo. Acredito eu que todo mundo já passou por uma situação dessa. Tá lá digitando um texto, aí de repente do nada no Word aparece escrito lá, não está respondendo. Você clica no xizinho para fechar e não consegue fechar o programa, né? Quem está ao vivo aí comigo também pode falar que também acontece isso. Lucas está aí, boa noite. Vitória, boa noite. Rosilda, Leide, Maura também. Acontece direto, principalmente com os computadores mais lentos, né? Que tem uma memória fraca, um processador fraco, isso vai acontecer. Como resolver isso? Abre o gerenciador de tarefas e força a finalização desse programa. E a questão de monitorar recursos é ver se está utilizando bem a memória, o processador, os discos. Então, a função básica do gerenciador de tarefas é essa. Agora, como abrir? Esse barulhinho é de Deus, né? Como abrir o gerenciador de tarefas? O online é bom. Boa noite, Jaqueline. Boa noite, Lucas. O online é bom, mas sentir esse cheirinho de café e o barulhinho aqui, que é o café da aprovação, vocês não sabem o que é isso, tá? Então, vem comigo. São 3 formas, tá? Para acessar o gerenciador de tarefas. A primeira, Ctrl mais Shift mais ESC. Para abrir direto o gerenciador de tarefas. Antigamente, Alonso, mas no meu computador não é assim não, eu uso outra. Antigamente utilizávamos Ctrl Alt Del, não era? Era no Windows XP. Do Windows Vista para cá mudou. Agora, por exemplo, no Windows 10, você pode pressionar Ctrl Alt Del. Beleza, também vai funcionar. Porém, o Ctrl Alt Del ele vai exibir para você uma lista. Dentre essa lista tem lá escrito a opção, iniciar o gerenciador de tarefas. Não é um atalho para abrir direto o gerenciador de tarefas, tá? Então, ó, Ctrl Alt Del e depois iniciar o gerenciador de tarefas. E a última maneira que você pode também abrir o gerenciador de tarefas é
Botão direito. Fala, meu cara. É sempre ele que chega devagarzinho para me assustar. Beleza, meu irmão? Como é que tá? Pegou aí material? Botão direito na barra de tarefas. E aí lá também você tem a mesma opção, iniciar o gerenciador de tarefas. Tudo bem? Feito isso, a gente já sabe o gabarito da primeira, não sabe? Ctrl Shift ESC, letra C. Agora vem cá, e se ele coloca na questão os dois, Ctrl Shift ESC e Ctrl Alt Del, pode? Poder até pode. Mas aí qual seria a resposta correta? Continua sendo Ctrl Shift ESC, tá? Porque aqui de fato é o atalho. Aqui não é um atalho propriamente dito, tá? O Ctrl Alt Del não abre mais o gerenciador de tarefas, era só até o Windows XP. Só por questões de curiosidade, a letra A, Ctrl Shift T, não faz nada. A letra B, Ctrl Shift Alt, não faz nada. E a letra D, Ctrl Alt Shift, não faz nada. Só mesmo quem tem função é o Ctrl Shift ESC, letra C de Cristo. Amém? Chegou mais gente aí, ó. Jaqueline, falei. Cris, Dona Cris, boa noite. Rosângela, boa noite. Muito bom. Hoje a sala tá cheia. 17 pessoas ao vivo. Dúvidas, pessoal, que tá ao vivo aí? Perguntas? Meu amigo chegou agora, tranquilo? Questão número 1, tá? Minha amiga, tranquilo? Show? Vamos para 2. A 2 vai falar assim: no sistema operacional Windows, em qual ferramenta, ficam centralizadas as opções de configuração do computador, como por exemplo, dispositivos e impressoras, adicionar e remover programas e informações sobre o sistema? Letra A, menu iniciar. B, gerenciador de tarefas, que a gente acabou de ver aqui. Letra C, painel de controle. Ou letra D, painel de configurações? O que vocês marcariam nessa daí? Eu estava pensando em configurações. Maldade do inimigo, né? O inimigo é sujo. O gabarito é painel de controle. É letra C, né? Painel de controle? É. Poxa, Alonso, mas eu já vi, ou então na sua aula eu já ouvi falar alguma coisa de configurações. Tem. Só que não é painel de configurações, é somente configurações. Acabou. Então existe o painel de controle, que é diferente de configurações. Os dois têm a mesma função, tá? Antes de mais nada, painel de controle não tem atalho para abrir. E configurações é a tecla do Windows mais a letra I. Tudo bem? Windows mais I abre o configurações. Qual é a função dos dois? Personalizar e configurar o sistema. Tudo bem? Então, configurações, você vai personalizar e configurar o sistema. Os dois têm a mesma função, personalizar e configurar o sistema. Só que painel de controle é uma coisa e configurações é outra. O que está errado na questão, nas outras alternativas, né? No caso da letra D, porque não é esse nome, painel de configurações, tá? Beleza? Boa noite, Vinícius, Cristina. Cheguei mais, gente. Vamos estudar. Gostando de ver, hein? Então, colocar só configurações. Seria só configurações, aí você teria duas respostas, né? Poderíamos ter as duas como resposta, tá?
Posso apagar aqui? 1 e 2. Peraí. Tá copiando? Fica à vontade, irmão. Tem 20. Teve uma aula que eu dei aqui sábado. Tinha umas 15 pessoas aqui, 100 e poucas ao vivo. Boa noite, dona Cláudia. É que predominantemente o meu público é mais online mesmo. Os alunos que estudam comigo estudam mais online. Inclusive essa aula vai ficar disponível para você assistir depois. Eu tenho que liberar o teu acesso lá na plataforma para você ver as aulas teóricas, tá? Foi? Tá copiando ainda? Já é. Aqui tem água. Quer água? No final da porta ali, atrás da porta de madeira é o banheiro, tá? Café, chato, quer café? Quer café? Não, Eu quero. O café é bom, mesmo. Pode? Vamos lá. Questão 3. O que ela fala? O Windows 10 é um sistema operacional da Microsoft, no qual é dotado de diversos recursos e características. Trata-se de uma característica. Letra A. Suporte apenas para processadores da Intel? E aí? Letra A tá certo? O Windows só pode funcionar em processadores da Intel? Errado. Ele funciona tanto em processadores da Intel quanto do outro fabricante, que é AMD. Tudo bem? Letra B. Ausência de ferramenta de backup nativa? Tem backup. Dentro do painel de controle tem uma opção chamada backup e restauração. Então eu tenho ferramenta de backup nativa no próprio Windows. Letra C. Possibilidade de uso de múltiplos desktops? Acho que seria. Essa é a resposta. Até porque na letra E está dizendo interface gráfica semelhante ao Windows 95, porra. É apelar demais. 95 foi o primeiro sistema operacional do Windows, né? Da Microsoft. Então, ficamos com a letra C. Só que essa questão de múltiplas desktops, isso é possível realmente? É. Através de uma opção chamada visão de tarefas. O que vai fazer o visão de tarefas, Alonso? Em primeiro lugar, como encontrar o visão de tarefas? Ele está na barra de tarefas. E você pode acessar pelo atalho tecla do Windows mais Tab.
Tudo bem? O que vai fazer o visão de tarefas? Ele vai meio que congelar a área de trabalho. Aqui, ó, parou. Todos os programas que estão abertos vão aparecer para você na área de trabalho. Todos, sem exceção. Congelados, estático. E lá embaixo um botão, nova área de trabalho virtual. Ou seja, através desse visão de tarefas, eu posso criar novas desktops, novas áreas de trabalho. E é a mesma coisa que a área de trabalho, que é a tela inicial que eu ligo quando, né, faço o login. Então, ele vai permitir criar uma área de trabalho virtual. Ou, como diz aí o enunciado da questão, múltiplas desktop. Beleza? Isso é muito comum, por exemplo, eu trabalho com computador na minha empresa, na empresa onde eu trabalho. E meu chefe fica passando atrás de mim o tempo todo. Eu quero estudar, fazer o que? Concursos, e não posso porque meu chefe fica lá. Não funciona mais ficar trabalhando com guia separada não, tá? O ideal é você criar uma área de trabalho virtual. Na área de trabalho virtual que você criou, a área de trabalho 2, você mantém as coisas de estudo. Na área de trabalho 1, você mantém as coisas de trabalho. O chefe está vindo, o Windows Tab, clica na área de trabalho 1. Estou trabalhando. Chefe passou, o Windows Tab, área de trabalho 2. Já vai para a área de trabalho onde você vai fazer as questões, assistir as aulas, né? Tem uma aluna nossa que faz isso, a Ellen. Ela falou já comigo no sábado que ela, no trabalho, ela fica lá assistindo a aula. Para quem pode, né? É uma maravilha. Para quem pode, né? Quem dera fazer isso no meu trabalho. Né? Então vai criar essa área de trabalho virtual através desse visão de tarefas, tá? Tranquilo? 3? Vamos para a quarta questão. Em um computador com Windows 10, em sua configuração original, existe um arquivo lista.txt. Vamos anotar isso aqui, que o nome do arquivo é lista.txt. Certo? Lista.txt. Quais são as características desse arquivo aqui que eu estou mostrando para vocês? Primeiro, aqui você vai ter o quê? O nome. Primeira parte é o nome do arquivo. Posso colocar qualquer nome? Acho que não. Qual o máximo de caracteres que eu posso utilizar? Tudo que eu estou perguntando já foram questões de prova. O máximo de caracteres são 260. E eu tenho os chamados caracteres inválidos ou especiais. Para você gravar quais são os caracteres inválidos, é só você lembrar desse bonequinho aqui, ó. Foi? São 9 caracteres que eu não posso colocar nos nomes de arquivos e pastas no Windows, tá? Então, qualquer nome que eu colocar, eu não posso atribuir nenhum desses caracteres. Quer ver? Não tem o e-comercial? E-comercial pode? Pode. O mais pode? Pode. Ponto de exclamação pode? Pode. Isso aqui é a barra na vertical. O que não pode é interrogação. Tudo bem? E só para efeitos de curiosidade, no Linux são 256 caracteres o máximo, tá? O FRJ, por exemplo, é quem vai fazer cai Linux, então é bom a gente reforçar.
E TXT? O que é essa parte aqui do ponto TXT? É a extensão do arquivo. A extensão indica pra gente o quê? O tipo do arquivo, né? Qual programa foi criado? No caso TXT, extensão nativa do bloco de notas. Então, peraí. O enunciado da questão está me dizendo que o arquivo lista.txt contém 250 linhas de conteúdo. E está na pasta temp. E um atalho para esse arquivo está criado na área de trabalho com o nome arquivo principal. Para aí, eu já te faço uma outra pergunta. Eu posso criar atalho no Windows? Pode ou não pode? Como que eu identifico o ícone de atalho? Uma setinha apontando para a direita, não é isso? Show de bola. Ao identificar que aquele ícone é um atalho, automaticamente eu posso nomear o atalho, colocar um nome diferente do arquivo original? Pode. O arquivo original é nome provas. O arquivo do atalho que eu criei, eu botei provas da UFRJ. Pode criar assim? Pode. Vai influenciar na abertura do arquivo? Não. O que vai influenciar é só o link entre eles, né? A conexão entre o atalho e o arquivo original. Isso eu quero dizer o quê? Se eu excluir o arquivo original, o atalho funciona? Não. Se eu excluir o arquivo original, ao tentar executar o atalho, ele vai ficar lá, ó, procurando e não vai encontrar. Agora, se eu excluir o atalho, afeta o arquivo original? Em nada. Mas essa questão de trocar os nomes, eu posso. Eu só não posso trocar o nome do arquivo original. Uma vez criado o atalho, se eu troco o nome do arquivo original, ele também não encontra. Mas o nome do atalho, eu posso trocar. Tudo bem? Beleza. E aí ele fez isso que ele está me dizendo. Ele criou um arquivo, criou um atalho e trocou o nome. O que vai acontecer se você dar um duplo clique nesse arquivo? Letra A. Abrirá o bloco de notas em branco? Poxa, gente, em branco não. Por que não? Porque em branco, ele já disse para mim aqui no enunciado que ele contém 250 linhas de conteúdo. Viu aí? Então não pode abrir um arquivo em branco, né? Letra B. Abrirá o explorador de arquivos. O que tem a ver o TXT com esse explorador de arquivos que é o Windows Explorer? Letra C. Abrirá o bloco de notas com o arquivo C:\temp lista txt? É ou não é? Acho que é esse. É esse. Olha o que ele fez na letra D, a maldade do inimigo. Exibirá um erro, porque o nome do atalho é diferente do nome do arquivo que ele se refere. Isso pode. Você trocar o nome do atalho e torná-lo diferente do nome do arquivo, pode. O que não pode é o contrário, tá? Então, ficamos aí com a questão 4, gabarito, letra C também. Eu acho que por enquanto tudo C, né? 1, 2, 3 e 4, C. Não é Eu isso? só tinha ficado na dúvida se estava querendo abrir o arquivo do atalho ou era no caso era o do atalho. É o do atalho, que é esse arquivo com 250 linhas de conteúdo. Entendeu? Show? Galera do online, dúvidas? Tranquilo? Suave? Atalho, subiu o atalho. Tá? Vamos apagar aqui então. Pode, filhão? Pode. Pode, filho. Acabamos de copiar aqui.
No Linux 256? É. Ana Rafaela. 260 caracteres no Windows e 256 se for no Linux, tá? Esse é o máximo de caracteres que pode ser aí utilizado. Tá bom? Isso só no bloco de notas. Não, em qualquer arquivo. Isso aqui, na verdade, é o máximo de caracteres por arquivo, o nome do arquivo. Não é o conteúdo. Tá? Questão de número 5. Isso, Ana, o máximo do Windows 260 e o máximo do Linux 256, tá? Vamos para a questão 5. No uso dos recursos do Windows 10 BR, é comum utilizar o ambiente gráfico do Explorer. Nesse aplicativo, a execução de um atalho de teclado resulta na seleção de todos os arquivos que estejam armazenados em uma determinada pasta. Esse atalho de teclado é? E aí? Seria o Ctrl+D? Ó, a Ana perguntou aqui, isso é referente quando vamos salvar o arquivo? Isso, o nome do arquivo. Ou pasta, né? Tanto faz. Arquivos e pastas no Windows só pode ter no máximo 260 caracteres. Daria para matar a questão por ele falar de bloco de notas? Depende, ô João, porque na letra A ele também fala, e a gente tem que tomar cuidado que na letra A ele fala que vai abrir o bloco de notas em branco. Não é essa a resposta, porque ele citou no enunciado que o arquivo tinha 250 linhas de conteúdo, tá? Popularmente colocar nome do arquivo, isso aí, show de bola, entendido? Perfeito, tá? Questão 5, pessoal. No uso dos recursos do Windows 10, é comum utilizar o ambiente gráfico Explorer. Nesse aplicativo, a execução de um atalho de teclado, ele quer saber qual atalho para selecionar tudo, né? Qual é o atalho? Ctrl T? É, tipo, Ctrl T também. É Ctrl A, letra B. Cuidado, ó. Isso é para selecionar tudo. Um arquivo na internet. Isso, na verdade não, no Windows. Selecionar arquivos, pastas. Na verdade aqui você pode ter 3 funções, tá? Ctrl A vai ser utilizado no Windows, na internet e no LibreOffice. No caso, para selecionar todas as pastas que tem lá. Todas as pastas ou arquivos, Ctrl A. Se eu tiver na internet, todo o conteúdo do site, Ctrl A. Se eu tiver no LibreOffice, no Writer, no Calc ou no Impress, selecionar todo o texto no Writer, Ctrl A também. Esse aqui, Ctrl T, é no Word, Excel e PowerPoint. Eu acho que foi isso daí que eu confundi. Show? Eu testei no computador para achar a resposta. Muito bom. Ctrl A, muito bom, Heloísa. Aqui, pessoal, não esquece, né? São atalhos utilizados para selecionar tudo. Tá? Ctrl A no Windows, Ctrl T no Office. Questão número 6. Atualmente, ou melhor, a assistente pessoal digital do Windows 10
que auxilia na produtividade pessoal, podendo também fazer pesquisas na web, mostrar notícias, clima local e fornecer lembretes com base no tempo ou localização, é a Cortana. Cortana é chamada assistente inteligente do Windows. Tem atalho para abrir a Cortana? Tem. Tecla do Windows, mais a letra C. O que seria a Cortana, né? Para quem tem iPhone, é a mesma coisa que a Siri. Siri, liga para minha filha. Aí ela vai caçar na agenda, vai ligar automaticamente para minha filha. Tipo Alexa. Tipo Alexa, né? Alexa, acende a luz. Alexa, que horas são? Alexa, então é a mesma coisa. Só que no Windows é chamada de Cortana. Você pode executar a Cortana pelo atalho Windows C ou também na barra de tarefas. Tá? Nesses dois locais você vai encontrar aí você vai encontrar essa tal da Cortana, tudo bem? Beleza? Vamos para a questão de número 7. Analise as afirmativas referentes aos atalhos de teclado no explorador de arquivos do Windows 10, versão em português. Item 1. A tecla F2 permite renomear o item que estiver selecionado. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Tá? Eu posso... É obviamente que antes de pressionar F2, eu preciso selecionar o arquivo, né? Eu seleciono, aperto F2, entra em modo de edição para que eu possa renomear. Tudo bem? Item 2. As teclas Shift mais Delete permite excluir permanentemente o item que estiver selecionado? Verdadeiro. Shift Delete não envia para lixeira. Ele faz o procedimento que a gente chama de excluir direto, né? Ou seja, ele exclui direto sem enviar para a lixeira. Tudo bem? Item 3. A tecla Ctrl S seleciona todos os itens de uma pasta? Vimos que não, né? Ctrl S seleciona. Quem seleciona é qual? Ctrl A. Item 3, falso. Gabarito, então, 1 e 2, letra B. Quem foi que falou aí? Deixa eu ver aí. Teve uma pergunta aí no chat. Vamos lá. Ana Rafaela, F2 não é volume? Ana, hoje mesmo de manhã, eu estava conversando com um aluno aqui e eu falei o seguinte: eu não recomendo que estude informática na prática. Não recomendo. Por quê? Porque o computador ele pode estar fora da configuração padrão que cai em prova. Os notebooks, os teclados são totalmente diferentes dos teclados de desktop, que é o teclado multimídia, que é o teclado padrão que cai em prova.
Então aí fica um exemplo bem claro. Ela falou, F2 não é volume? No notebook. Se você apertar F2 somente puro, ele ativa o volume, acho que diminui o volume, né? Para ativar a tecla F2, eu preciso apertar Fn, que é a tecla chamada função F2. Aperto Fn e F2. Mas veja, não é isso que vai cair na prova. O que vai cair na prova é o teclado convencional padrão desktop multimídia, de computadores desktop. Tá bom? Então, na verdade, para você ver testar aí, tem que apertar o Fn antes para depois apertar o F2. Se eu tivesse no teclado convencional, no computador desktop, só de apertar o F2 ele já entra em modo de edição para renomear. Tudo bem? Foi, Ana? Teclado convencional, que você fala, é computador normal? Normal, sem ser notebook. Tá? Beleza? Mesma coisa assim, tem alguns teclados hoje. Teclado hoje quase fala, né? Tem teclado hoje em dia que quase fala. Mas tem os teclados multimídia que tem um botão que você aperta no botão desliga. Aqui no meu trabalho é assim, porra, eu morro de ódio daquele botão, que às vezes sem querer eu esbarro, a porra do computador está desligando. Esse botão é considerado atalho para desligar? Na prática, sim, né? Ah, vou embora. Pum, aperta o botão e ele desliga. Mas para a prova, esse teclado não é o teclado padrão convencional que é cobrado em prova. Entendeu? Porque no teclado padrão convencional não tem tecla para desligar. Então, assim, a gente tem que tomar esses cuidados, tá? Então, mas hoje em dia pode realmente se desligar o computador direto, esse botão? Pode. Esse botão ele tem a função de desligar mesmo ou suspender, tá? Eu poderia, eu tenho um notebook em casa, tenho o meu, tenho da minha esposa, eu poderia comprar só um teclado convencional. Poderia botar na USB para você treinar. Mas aí você... Sim, mas aí, por exemplo, você tem que tomar cuidado com os programas. O Windows, ele tem versões diferentes. Tem Home Basic, tem Enterprise, tem Ultimate, tem Professional. O Office tem versões diferentes. Então, assim, é arriscado. Eu sou mais do vamos ver aqui no tete-a-tete, gravar, decorar o que está escrito nos materiais do que treinar na prática. Trabalho lá para prática. E às vezes dá errado. Teve uma aluna que traz um notebook aqui também para aula na turma da manhã, só que o Office dela está em inglês. E aí? No Office dela, Ctrl+A seleciona tudo no Word. Por quê? O inglês usa os atalhos em inglês. A de all, seleciona tudo. S de save. Tá errado, na prova não cai o Office em inglês. Tá? Então eu tenho muito medo de falar assim, estuda pelo computador, treina isso aí, que algumas coisas podem dar zebra, tá? Por um acaso eu já fiz isso no passado, ficar estudando informática com um computador, por um acaso na época convencional. Aí não tinha essas tecnologias que tinha hoje, mas né? mesmo assim é melhor se aprender só aqui mesmo para isso aí. Mais objetivo, mais prático. Posso apagar aqui? Pode? Lembrando que nós teremos aí ao longo dessas 8 aulas de informática e 8 de raciocínio lógico, cada aula com a correção de 25 questões. Totalizaremos 200 questões. E impossível tu não acertar mais de 70% da prova se tu estudar só essas questões, gente. São 10 questões, né, na prova. De 200, ontem teve a Rio. A maior galera fez daqui, se deu super bem. Caiu o negócio de compara com cópia de e-mail que eu dei na aula passada, lembra? Eu fiz a GRI, uma empresa... Fomento do Rio. Uma empresa pública. Isso aí. Isso aí. Na época que eu tava... Caçando? Eu tava fazendo tudo quanto eu fiz a GRI também. Então, assim, fiquei feliz. Beleza, o prova foi bem, o concurso foi bem. Então, 200 questões, gente. Informática vai estar presente na UFRJ, nos tribunais, para quem vai fazer concurso de magistério, Maricá, Prefeitura do Rio, Secretário Escolar. Tudo. Tá? Então, vamos estudar, vamos seguir. Vamos para a questão 8. A Ana falou assim, pode ligar direto porque o Windows 10 salva tudo. Quando você liga no outro dia, está tudo salvo lá. Na verdade, no Windows 10, Ana, ele hiberna com essa tecla.
Essa tecla ela é hibernar. Qual é a diferença de hibernar para desligar? Hibernar desliga, salvando tudo. No dia seguinte, ou quando você ligar o computador, ele já abre conforme você deixou. Tudo bem? Desligar não. Desligar você é obrigado a fechar os programas todinhos para poder desligar. Então, mas isso aí é só a tecla... O Windows... A tecla e o próprio Windows tem o recurso de hibernar, só que você tem que ativar em opções de energia do painel de controle. Ele não é ativo por padrão no Windows. Tá vendo? Então assim, no Windows 10 tem hibernar? Não. O nome da tecla é hibernar? Isso, é uma luazinha, né? Que é dormir. A Ana Rafaela pode sim, ela pode me confirmar que a tecla é um formato de uma luazinha. Você aperta, ele hiberna. Ou seja, tudo que está sendo feito, ele salva o que está em memória em arquivo especial do HD, para quando você ligar o computador, ele já carregar aquilo para você automaticamente, tá? Então, no desktop convencional... Convencional que tem essa tecla. Isso, para aparecer o hibernar junto das opções de desligar, suspender, iniciar, porque por padrão ali não tem, tá? Questão número 8. Um administrador de rede precisa instalar uma impressora em uma máquina com o sistema operacional Windows 10. Como é uma impressora específica, necessita-se de um programa para que o sistema operacional possa se conectar com a impressora. Esse tipo de programa é conhecido como... Qual o gabarito? Letra A. Muito bom. Driver. Pessoal, qual é a diferença de drive para driver com R no final? Um é software, o outro é hardware. Perfeito. Um é software e o outro é hardware. Esse primeiro aqui, ó, é hardware. Já esse aqui é software. Tudo bem? Antigamente, você ia no camelô da Uruguaiana, né? E comprava lá o lançamento do DVD da Furacão 2000, Tsunami 4, Infinity Power, para chegar no final de semana assistir com a família, né? Aquele DVD maravilhoso, shows maravilhosos. E aí o que você falava? Ó, pega o DVD e coloca lá no driver de CD, de DVD para rodar, não era assim que a gente falava? Pega o CD e bota no drive de CD. Pega o DVD e bota no... Então, o que é drive? Hardware, parte física. Agora, driver é software. Mas que tipo de software? É o software de funcionamento do hardware. Todo hardware precisa de um driver para funcionar corretamente. Tá bom? Todo driver precisa de um hardware para funcionar corretamente. Ao contrário, né? Todo hardware precisa de um driver para funcionar corretamente. Exemplo: pendrive é hardware? Pendrive? Ele precisa de driver? Precisa. Tanto que o que acontece? Quando antigamente você botava o pendrive no computador, não aparecia no relógiozinho escrito assim, ó, instalando software de dispositivo? O que ele estava fazendo ali? Instalando o driver do pendrive. Tudo bem? Então, driver é o programa de funcionamento de hardware. Aí entra aqui uma observação, ó. Gerenciador de dispositivos. O gerenciador de dispositivos, ele vai verificar todos os drivers instalados no computador. Tudo bem? Vai verificar todos os drivers instalados no computador. Beleza?
Se por um acaso você chegar lá, abrir o gerenciador de dispositivo e tiver uma placa de som com um triângulozinho amarelo do lado, significa o quê? Que o driver não está instalado, precisa ser atualizado ou instalado, reinstalado. Então, às vezes, assim, caraca, a informática, eu já trabalhei um tempo com essa parte de manutenção, sou tão velho nessa história, que eu tive uma empresa de manutenção que prestava serviço para o Jornal dos Esportes, tu lembra? Jornal dos Esportes? O Jornal dos Esportes era um capa rosa, né? Famoso, era um dos jornais mais conhecidos do Brasil para mídias esportivas. A minha empresa era que prestava serviço de manutenção dos computadores do Jornal dos Esportes. Era aqui no centro, na rua... Onde tinha uma boate? É o TUF? Como é que é o nome daquela rua ali? É da Carioca aqui, enfim. E aí, lá, se alguém chegar para mim e falar assim, ó, Alonso, o som não está saindo aqui não. Qual o primeiro passo? Vou abrir o gerenciador de dispositivos e vou ver se o som está instalado. Se tiver um triângulozinho amarelo, vai me indicar o quê? Que o driver de som não está instalado. Agora, está instalado. O problema está onde? Na caixa de som. Não é na caixa de som nem ali, é na placa de som. Acabou. Informática é igual medicina. Você tem que ficar testando. Tá? Então, e essa opção aqui, gerenciador de dispositivos, você vai encontrar ela dentro do painel de controle. Tá? Copia aí, por favor. Galera que online aí não vai travar não, só vou ao banheiro, tá bom? Bora. Mas que não de impressora vem com um CDzinho para instalar o programa para depois conectar a impressora, né, para o computador. É isso aí. No CD da impressora é que vinha um antigo driver, né? Hoje em dia não vem mais com CD a impressora. O que você tem que fazer? Tem um manual e no manual vai te orientar. Vai lá no site, baixa o programa, entendeu? Tá? Esse triângulo é o mesmo que aparece no celular? Já que não sei porque
De qual celular você está falando? É bom a gente não fazer essas comparações com outras tecnologias, né? Porque eu não sei qual aparelho, né? Se aparece alguma coisa desse tipo no celular de vocês, pelo menos no meu não aparece, tá? Vamos para a questão 9? Vamos lá. É um triângulo com ponto de exclamação? É sim, Ana. É um triângulo com ponto de exclamação, tá? A questão 9 ela é muito maldosa, principalmente para quem não está habituado a mexer com o computador, nunca estudou para concurso. No Windows 10, em sua configuração padrão em versão em português, para remover um aplicativo fixado na barra de tarefas, basta clicar com o botão direito do mouse no ícone do aplicativo e selecionar a opção pontinho, pontinho da barra de tarefas. E aí? Qual o nome da opção que vai aparecer? Primeiro de tudo, ó. Aqui está a barra de tarefas. Certo? Primeiro item que vai aparecer na barra de tarefas é esse aqui, que é o botão iniciar. Tudo bem? Logo depois do botão iniciar, você vai encontrar alguns botões. Esses botões são chamados inicialização rápida. Tudo bem? Quantos cliques são necessários para abrir um programa? 1 ou 2? Isso aí de baixo acho que Um só. Na barra de tarefa, nos botões de inicialização rápida é um só. É o chamado clique simples. Certo? Como que eu fixo? Já dei a resposta. Um programa. Clique e arrasto. Pega o programa, por exemplo, na área de trabalho, arrasto para a barra de tarefas e ele vai fixar. Como que eu desafixo? Clico com o botão direito e escolho a opção desafixar. Gabarito letra B de bola. Então, na verdade, você vai encontrar a opção fixar, que para fixar basta arrastar até a barra de tarefas. E você tem a opção desafixar, que é a mesma coisa que você remover e excluir o programa da barra de tarefas. Tudo bem? Ó, Ana Rafaela e Heloísa marcaram letra B. Eu duvido que tenha sido de livre, espontânea vontade. Provavelmente vai lá no computador, clicou lá com o botão direito e viu o que apareceu. Quer apostar? Elas vão assumir. A questão 10, a imagem ficou bem chechelenta, tá? Eu vou fazer um desenho ali. Então ali são duas opções, né? Ó, claro que não. Então tá bom. Confio em você, Ana. Então são duas opções ali para fixar. O botão direito e fixar, ou simplesmente arrastar. Não, arrastar. Na verdade não tem como você clicar com o botão direito e fixar. Só arrastando mesmo. Para fixar, só arrastando. Para remover, para retirar, para excluir, botão direito desafixar. Então para fixar, só arrastando. Para desafixar... É que clica com o botão direito. Isso aí. Eu poderia voltar para arrastar novamente para desafixar? Não, só clicando com o botão direito. Tá? Ó, teve que colar essa, viu? Posso apagar aqui? Pode? Pode.
Como eu estava falando, na figura, até para quem está aí de casa, né? Ficou muito pequenininha. Vou desenhar melhor ali. E a gente vai resolver, tá? Só um minutinho. O problema, Ana Rafaela, de você também estudar pela prática é que na prova, infelizmente, não podemos levar o computador, né? Senão seria lindo, né? Até pode levar, mas o cara vai pegar lá na hora, o fiscal, não, você não pode, né? Bota aqui no cantinho aqui e não vai poder usar. Esse que é o problema, tá? Dois, três, quatro, cinco. Show de bola. Olha pra cá, pessoal. Aqui ficou melhor representado do que essa imagem aí, tá? O item 1 nós chamamos de barra de endereços. O item 2 nós chamamos de barra de títulos. O item 3 é a caixa pesquisar. O item 4 são os modos de exibição. E o item 5 é o painel de navegação. Apesar da questão não ter citado, eu vou colocar aqui para vocês. Painel de visualização e aqui a barra de status. Tá? Galera que tá assistindo online aí, fazer um marketing aí, ó. Printa a tela, já posta no Instagram. Bota aí, meu professor também sabe desenhar, viu? Igualzinho que tá no computador, não tá? Igualzinho que tá na figura. Já printa aí, já me marca lá, Prof. Jorge Alonso, que eu reposto lá depois, tá? Aqui, gente. Essas opções aqui significam o quê? Primeiro, item 1. Barra de endereço. Vai mostrar exatamente o endereço de onde você está. Área de trabalho, computador, documentos, imagens, músicas, vídeos. E aí vai aparecer escrito aqui, seguindo a ordem hierárquica de pastas.
A estrutura hierárquica de pastas. Beleza? Barra de títulos é onde você vai ter lá os botões de controle, minimizar, maximizar, restaurar, fechar. Você pode arrastar, mover a janela, tá? Pesquisar, você vai pesquisar dentro daquela pasta onde você se encontra, os arquivos, pastas e subpastas. Painel de navegação é do lado esquerdo, não é? Nesse painel aqui, quantos cliques são necessários para abrir uma pasta? 1 ou 2? Um só. Então, vai aparecer aqui, documentos, imagens, músicas, vídeos, não é isso que aparece? Um clique só abre. Se você estava dando 2, apenas um abria. Então, quando eu clico em documentos, o que vai aparecer aqui no painel de visualização? O conteúdo que está dentro da pasta documentos. O que vai aparecer na barra de endereços? Documentos. Se eu clico em imagens, o que vai aparecer no painel de visualização? As imagens. E aqui na barra de endereços, o endereço imagens. Aqui no painel de visualização, um clique só, clique simples. No painel de visualização, quantos cliques? 2. Aí é o duplo clique. Essa barra que fica na parte inferior é barra de status. Exibe informações sobre a pasta que está selecionada. E aqui são os modos de exibição. Quais são os modos de exibição do Windows? Ícones, conteúdo, miniatura, lista e detalhes. Ó, detalhes é o modo de configuração, modo de exibição padrão. Em detalhes, ele vai exibir o nome, o tipo e o tamanho do arquivo. Foi? Muito bom. Então, feito isso, qual ficou o gabarito da 10, turma? Letra A. O item 1 exibe o painel de navegação. O 1 é o painel de navegação, gente? Não, né? O 1 é quem? Barra de endereços. B. 2. Exibe a caixa de pesquisa. Caixa de pesquisa é o quê? É o 3. 3. Exibe a barra de endereços. Barra de endereços é o 1. 4. Exibe o ícone para configuração de exibição, que são os modos de exibição. Essa é a resposta. Gabarito, então, da 10, letra D de Deus. Já dá para resolver a 11. Por quê? Olha que legal. No Windows 10, o explorador de arquivos permite exibir os arquivos em várias formas. A forma de visualização de arquivos neste recurso explorador de arquivos, que se estabelece após a instalação padrão do Windows, é qual que mostra na exibição padrão, na configuração padrão? Detalhes. Gabarito da 11, letra E de eu te amo. Beleza? Termina de copiar.
Posso apagar, turma? Vamos lá. Pode ficar à vontade, meu amigo. Tem copão, tem copinho, o açúcar e a colherzinha ali, tá? Agora é a 12? Confere? Isso. Então vamos lá. Questão 12. Os sistemas de arquivos permitem a organização dos dados em arquivos e pastas nos dispositivos de armazenamento. A quantidade de dados armazenadas de cada arquivo e a quantidade máxima de pastas variam entre os diversos sistemas de arquivos. O sistema de arquivos nativo do Windows 10, que permite o armazenamento de um arquivo com mais de 8 GB de dados, é o... Vamos lá. Essa questão aí foi do Banco do Brasil. Prova que teve agora, dia 23 de abril, tá? Sistema de arquivos. Aí as pessoas às vezes perguntam para mim assim: poxa, Alonso, mas, por exemplo, eu estou estudando para o UFRJ. Isso é um assunto que pode cair na minha prova? Estou estudando para o banco, para Polícia Federal Administrativa. Isso pode cair na minha prova? Estou estudando para o magistério de Maricá, para quem vai ser professor lá em Maricá. Isso pode cair na minha prova? Pode, gente. Foi sábado que você estava na aula que eu corrigi uma questão. Caraca, uma função do Excel gigante. Gigante. Quando a gente foi ver o enunciado, concurso de nível fundamental, cara, para auxiliar escolar da Prefeitura de São Paulo. Uma função C enorme. E aí? Me explica isso. Infelizmente, gente, não tem mais para onde correr. Ou você estuda nivelando lá em cima, ou a sua colocação fica lá embaixo, tá? Então vamos estudar tudo, porque tudo cai. Sistema de arquivos. Você vai ter 4 tipos. Quais são eles? FAT16, FAT32, NTFS, EXT2, EXT3 e EXT4. Sistema de arquivos FAT16, pô, antigão aí. Era utilizado no Windows 95 e no Windows 98. Nem utiliza mais. FAT32, Windows 2000, Windows Millennium e Windows XP. NTFS, Windows XP, Vista e as versões atuais 7, 8, 10 e 11. E esse último loucão aqui é para o Linux. Certo? De cara você já tem a resposta. Por quê? Qual é o sistema de arquivos nativo do Windows 10? NTFS. Qual a resposta então? Letra E. Só que aqui você vai ter uma questão. Todos vocês estão vendo que tem o Windows XP aqui, FAT32, e tem o Windows XP aqui também, NTFS? Sim ou não? Qual é a diferença? Esse aqui vai suportar até 4 GB por arquivo. Esse aqui até 192 GB por arquivo. Ô Alonso, eu não entendi. Gente, o Linux é o quê? É o poderoso. É o poderoso que reprova também muita coisa, né?
Caiu uma questão de Linux ontem na GRI, eu só não tive acesso à prova ainda. Vou ver se acabar a aula, se já está disponível, baixo e mando lá no grupo para todo mundo. Aqui, ó. Isso aqui funciona em pendrive também, tá? Isso aqui também funciona em pendrive, tudo bem? Fui lá na Uruguaiana, comprei um pendrive 0. Capacidade... Millennium, ME. Que a sigla dele é essa mesmo, ME. É a versão Millennium. Tá? Fui lá na Uruguaiana. Show de bola. Comprei lá um pendrive novo, com capacidade de 16 GB. Então vamos lá. Exemplo. Pendrive. Capacidade de 16 GB. Espaço livre. 16 GB. Tá zero. Virgem, não tem nada salvo dele, nunca foi salvo nada. Aí, ó, sistema de arquivos. Por padrão, ele vem com FAT32. Então, assim que você compra um pendrive, faz esse teste. Pega o seu pendrive, se você tiver, coloca no computador, clica com o botão direito lá nele e vai em propriedades. Você vai ver lá o sistema de arquivos. Por padrão, FAT32, tudo bem? Aí eu peguei como exemplo uma videoaula. Caraca, videoaula, os vídeos, né, por serem arquivos pesados, eles têm geralmente uma capacidade grande. Então eu vou pegar uma videoaula de 5 GB o arquivo. Pergunto, posso salvar esse arquivo no pendrive? Galera que está em casa online aí pode responder também. Eu consigo salvar um arquivo de 5 GB, uma videoaula de 5 GB no pendrive? Entenda que o pendrive tem 16 GB e está com espaço livre de 16. Posso salvar? Sim ou não? Pode? Galera de casa aí, posso salvar? Teoricamente eu acho que sim, mas para estar perguntando acho que não. Não pode. Por que não pode? Porque o FAT32 só vai suportar, reconhecer cada arquivo de até 4 GB. Mesmo que você tenha um total de 16 GB livre. Por arquivo, por bloco. Porque olha só, gente, presta atenção aqui. Que algumas coisas não vale ficar, né, mensurando. Mas FAT significa tabela de alocação de arquivo. Ou seja, os blocos de arquivo só vão poder ser de 4 em 4 GB. Tudo bem? A Heloísa botou que não. Até 4 GB. Perfeito, Heloísa. Parabéns, tá? Já comprei pendrive no camelô e não abriu no meu computador, amiga. Normal. Às vezes a gente, infelizmente, sofre esses golpes aí. Copiei. Pegar mais um pouquinho de café. Particular, não tem coisa melhor?
Podemos? Pode apagar? Questão de número 13. Carla deseja alterar as cores utilizadas nas janelas dos aplicativos do seu computador. Para executar essa operação no Windows 10, ela clicou no menu Iniciar em Configurações. Acessou o recurso. Olha lá. Personalização, letra A. Configurações, relembrando, cujo atalho é a tecla do Windows mais a letra I, tá? Vai lá em personalizar. Na parte de personalização, cor, plano de fundo, resolução de tela, você faz nessa opção, tá? A questão 14, a gente já falou sobre essa opção hoje. Coloquei ela aí para que você possa visualizar também o ícone, a figura. Olha lá. A imagem do ícone do Windows 10, localizada por padrão na barra de tarefas do Windows, refere-se a... Essa é a imagem do visão de tarefas, tá? Gabarito letra A. Visão de tarefas. Beleza? Deixa eu ver o que a Ana falou. A questão 13 foi fazendo passo a passo. Achei a letra E. Poxa, mas não tem nem letra E. Ah, letra A, tá certo. Isso aí, Ana, muito bom. Letra A. Agora vamos para 15. Sobre o painel de controle do Windows, em sua configuração padrão, em versão em português, assinale a opção utilizada para escolher os programas que o Windows deverá usar para navegação na web, edição de fotos, envio de e-mail e reprodução de músicas. Eu posso no computador instalar mais de um programa que execute a mesma tarefa ao mesmo tempo? Sim ou não? Por exemplo, navegador web. Posso instalar... O padrão é qual? O Edge. Mas posso instalar o Google Chrome? Posso instalar o Mozilla? Posso ter os 3 instalados no computador? Posso usar os 3 ao mesmo tempo? Posso. Nada me impede. Agora, você tem que definir um como padrão. Como definir programa padrão? Adivinha? Vou dar a cola. Como definir programa padrão? Adivinha? Programa. Garota. Letra E. Programa padrão. Cuidado. Programas e recursos não é a resposta. Tá? Programas e recursos é para instalar ou desinstalar programas. Tudo bem? Programas e recursos é para você instalar e desinstalar programas no seu computador, tá? Para definir o programa padrão, o nome já diz aí, gabarito letra E. 16. Por meio do explorador de arquivos do Windows 10, ambos em configuração padrão, um usuário clicou com o botão secundário do mouse. Gente, o que seria o botão secundário do mouse? Direito. Às vezes aparece em prova lá os termos, tá? Botão primário. E aí você sabe que é botão esquerdo.
secundário é igual ao botão direito. Tá? Show? Aí ele está dizendo o seguinte: ele clicou com o botão direito no arquivo texto txt e escolheu a opção propriedades. Com essa opção, o usuário pode fazer o que, galera? Galera do online aí também, o que eu posso fazer clicando com o botão direito do mouse e escolhendo propriedades? A princípio, o padrão propriedades é para mostrar as propriedades do arquivo ou pasta, né? Mas também podemos renomear o arquivo letra B. Então vamos lá, reforçando as opções para renomear. F2, botão direito, opção renomear. Como vimos na questão, botão direito, opção propriedades. E por último, 2 cliques sucessivos. O que são 2 cliques sucessivos, turma? 1 mais 1. O primeiro clique. Em cima do aplicativo. Né? Isso. Vai selecionar. O segundo clique vai renomear. Tudo bem? Manda ver, copia aí. Isso aí. No caso, o F2 tem que estar já clicado no arquivo, obviamente, né? Isso. O F2. Botão direito também já clicado no arquivo. Na verdade, quando você clica com o direito, você já está clicando, né? Clicando com o direito, renomear, botão direito propriedades. Aí quando abrir a janela propriedades, automaticamente ele vai abrir uma janela. Nessa janela você vai lá, apaga o nome, digita o novo nome, ok. 2 cliques sucessivos. Primeiro seleciona. O segundo tem que ser devagar, pausado, por isso que são sucessivos. O primeiro seleciona, o segundo vai lá e entra em modo de edição para renomear. Beleza? Posso apagar?
Vamos lá. Bom, quarta-feira ela está aí de novo. Agora a quarta-feira é a Vera, né? Aula 1. Ah, sim. Aula 1 de português, quarta-feira agora. Não, eu gostei disso aí. Vamos lá. Agora a gente está na 17. 17. A imagem a seguir mostra parte da tela do explorador de arquivos do Windows 10, ambos em configuração padrão. Esses são os ícones, né? Esse. O primeiro é o voltar. Volta na estrutura de pastas, né? Na pasta anteriormente acessada. O segundo é o avançar. Não. É a mesma função que o voltar, mas só que fica alternando entre voltar e avançar. Esse aqui exibe como se fosse um histórico de pastas. Essa setinha para cima é que avança o nível, que é o nível acima. Tudo bem? Vamos entender a diferença entre nível acima, voltar e avançar. C2 pontos. Usuários. Alonso. Desktop. E provas. Olha para essa estrutura aqui. Estou na pasta provas. Como no explorador eu tenho um painel de navegação à esquerda, eu não posso clicar em qualquer pasta a qualquer momento? Sim ou não? Lembra? Naquela janela no explorador eu tenho um painel à esquerda, que é o painel de navegação. Lá fica tudo. Clique simples, clicou, abriu. Lembra disso? Então eu posso navegar entre qualquer uma delas. Ou seja, eu posso de provas vir direto para onde? Usuários. De usuários eu posso vir para desktop. E aí vai. Olha a ordem que eu vou fazer e vamos ver a diferença entre esses botões. Estou em provas, fui para Alonso. Voltar. Provas. Avançar. Alonso. Nível acima, usuários. Para mim eu vou... Avança para trás. Avança para cima. Você está vendo que eu desenhei a estrutura aqui, descendo? Aqui é a raiz. Aqui é como se fossem os filhos, ó. A pasta provas está dentro da área de trabalho, dentro do usuário Alonso, dentro da pasta usuários, dentro do C2 pontos. Então, se eu clicar nível acima de provas, desktop, nível acima, Alonso, nível acima, usuários, nível acima, C. Então, ó, estou em provas, cliquei em Alonso, voltar. Volta para Nível acima, desktop. voltar, avançar, desktop. Deu para entender?
Cuidado com isso na prova, porque eu já vi questão que ele fala o que acontece se o usuário clicar 2 vezes em avançar, 1 vez em voltar e 1 vez em nível acima. Qual parte que vai parar? Ele te dá uma sequência. O usuário clicou aqui, clicou ali, clicou aqui, clicou ali, clicou... Aí voltar faz o quê? Avançar faz o quê? Nível acima. Entendeu? Tá? Voltar. O avançar é como se fosse o voltar novamente, né? Isso que eu tô pensando aqui. Se eu tiver em desktop, o avançar não vai para a prova. Não. Ele vai para onde você voltou anteriormente. Então, estou em desktop. Voltar. Alonso. Avançar desktop. Ele volta, o avançar, ele volta aquilo que você voltou. Basicamente é isso. Tá? Então, na questão, ele na verdade perguntava o que faz essa setinha aí, né? Que está destacada. O item marcado com círculo na imagem faz o quê? Mostra uma lista aberta de pastas recentemente, que é como se fosse um histórico de pastas. Gabarito letra E. Foi? Vamos para 18. São bibliotecas padrão do Windows 10 em configuração padrão, versão em português, exceto... Eu vou te dar a cola. Quais são as bibliotecas padrão do Windows? Documentos, imagens, músicas e vídeos. Ou seja, programas. Não é biblioteca. Tudo bem? Olha aqui a boa pergunta do João Marcelo. Ó. Tá vendo como é que a participação de vocês é importante? Tanto para os demais que estão online, quanto a galera toda aqui. Aproveita a sua pergunta, João. Todo mundo vê a pergunta aqui, tá? João, se não tiver apertado nada, o avançar fica desabilitado, esmaecido, fica clarinho. Então não tem nem como você clicar nele. O avançar só habilita quando você clicar em voltar pelo menos uma vez. Aí ele avança voltando para onde você tinha voltado. Deu para entender? Tá, João? Show? Beleza. Vamos para 19. Um usuário do Windows, do sistema operacional Windows 10, em sua configuração padrão, está utilizando vários programas simultaneamente. Desejando acessar a área de trabalho sem ter que fechar individualmente as várias janelas abertas, esse usuário poderá acionar o botão existente no extremo direito da barra de tarefas ou acionar simultaneamente as teclas Windows e... Olha, turma, vem para cá. Eu posso usar Windows mais D ou posso usar Windows mais M. Os dois terão a função de mostrar desktop, ou seja, mostrar área de trabalho. Algumas provas eu já vi também a opção minimizar tudo, que não deixa de estar correto, né? Por quê? Porque vai minimizar todas as janelas ativas.
Pode ser qualquer um dos dois atalhos, tá? Tanto o Windows D quanto o Windows M. Gabarito, então, letra D de Deus. M ou N? M ou D, perdão. M ou D, tá? O Windows D ou M vai mostrar desktop, vai exibir tudo, tá? Copiar. Vamos pagar para a gente seguir aí. Posso apagar? Pode. Questão de número 20 agora? 20ª questão fala assim, ó. Em um computador com Windows 10, em sua configuração padrão, um usuário está com os aplicativos Paint, bloco de notas, calculadora e painel de controle abertos. Todas as janelas estão maximizadas. O que significa isso? Todas estão ocupando a área de trabalho por completo, certo? Sendo que a janela ativa é o bloco de notas. Também o que significa isso? É a que está mostrando na tela. É que se eu executar qualquer tecla, qualquer coisa, vai aparecer nela. Logo atrás dela estão nesta ordem: calculadora, Paint e painel de controle. Um usuário pressionou a tecla logotipo do Windows mais D para exibir a área de trabalho. Isso significa que as janelas... Olha a maldade do cara. Ele contou um roteiro, uma historinha. Não interessa quem está ativo, quantas são, quem está na ordem. O Windows D ou Windows M faz o que, turma? Mostra a área de trabalho, minimiza todas as janelas. Ou seja, todos os 4 aplicativos foram minimizados. Gabarito letra A. Beleza? Show. 21ª questão. Um usuário criou um atalho na área de trabalho do seu Windows 10 em sua configuração padrão para o arquivo C:/temp projetos.txt. Ao dar um duplo clique do mouse sobre o atalho com o botão principal, veja, aí agora ele chama botão principal. Botão principal é a mesma coisa que botão primário ou botão esquerdo. Considerando que o arquivo C:/temp projetos existe, será iniciado o que, turma? Mais uma questão parecida com a 4ª, né? Que ele bota lá o arquivo projetos.txt. Já como a gente já falou, txt é arquivo de texto do bloco de notas, ou seja, o explorador de arquivos vai abrir? Não. O bloco de notas já com o arquivo projeto será aberto? É a resposta, concorda comigo? Vamos ver as outras de qualquer forma. O bloco de notas com arquivo em branco e outro bloco de notas com TXT vai ser aberto? O bloco de notas com arquivo de TXT vai ser aberto com o explorador de arquivos? Galera, o C:/temp projeto TXT é apenas a indicação do caminho de onde está salvo o arquivo projetos. Ele não vai abrir o explorador de arquivos separado do bloco de notas, tudo bem? O bloco de notas abre com arquivo em branco? Também não. Ficou fácil? Gabarito B de bola. A 22 é muito boa, hein? Acredito eu até que a melhor de todo esse material aí foi a 22. Vamos lá. Um usuário precisa manipular alguns arquivos e pastas em seu computador local e tem todas as permissões necessárias
por todas as operações que fará por meio do explorador de arquivos do Windows 10, ambos em configuração padrão. A pasta A contém os arquivos 1 e 2 TXT. Então vamos anotar aqui. Pasta A contém os arquivos 1.txt e 2.txt. A pasta B contém os arquivos 3.txt e 4.txt. O usuário acessa a pasta A, seleciona o arquivo 1.txt e aciona o atalho Ctrl X. Olha para cá, turma. Ele seleciona a pasta A, escolhe o arquivo 1.txt e aperta Ctrl X. Eu te faço aqui a seguinte pergunta: o que faz o Ctrl X? Recorta no Windows. Porém, contudo, entretanto, todavia, no Windows, ele só faz de fato recortar quando você colar. Se você recortar uma pasta de um local, ele só vai sair daquele local se você colar em outro local. Todos os arquivos e pastas que são recortados ou copiados vão para um local chamado de área de transferência. No Windows, é um item por vez, ou seja, se eu recortei esse item e em seguida copiei outro, aquele anterior já era. Você não tem como fazer mais nada com ele. Se eu colar, vai colar o item que eu copiei ou recortei depois. Deu para entender? E vamos contar, que é isso que ele vai contar na historinha. Então, acessa a pasta B, seleciona o arquivo 4.txt e aciona o atalho Ctrl mais C. Por fim, acessa a pasta vazia C, uma outra pasta que está vazia, e nela aciona o atalho Ctrl V. Então veja que se a narrativa não cai na mesma que eu contei para vocês. O que ele fez primeiro? Ctrl X. Mas ao invés de colar, ele fez o quê? Copiou outro arquivo e só colou na pasta C. Conclusão. O que vai acontecer na pasta C? Vai colar o quê? Somente o arquivo 4.txt. Concorda comigo? Ele só vai pegar o último no qual ele fez a operação de recortar ou copiar. No caso é o 4txt. Aí a questão pergunta: ao final das operações descritas no enunciado, o número de arquivos na pasta C é? Quantos arquivos eu vou ter aqui? Um apenas. Gabarito, letra B de bola. Fácil é, mas um pouquinho trabalhosa, né? Bem elaborada. Você aqui no meio no calor da prova, no calor da prova, você tu fica meio, dá uma titubeada. Isso aí. 23. A criação de uma nova pasta no explorador de arquivos do Windows 10 pode ser feita com a combinação de teclas da letra C. Para criar pasta, gente, eu vou clicar com o botão direito do mouse, vou escolher a opção Novo, por última opção, Pasta. Ou pelo atalho. Qual atalho? Ctrl, Shift, N. Tá? São as duas formas de se criar pasta. Botão direito, opção Novo, Pasta. Ou pelo atalho Ctrl, Shift, N. A 24. Qual programa que deve ser utilizado para visualizar um arquivo de extensão .mpg no Windows 10? Olha só, MPG, MP4, WMV,
AVI, Move, todos esses você vai utilizar um programa padrão do Windows para execução chamado de quê? Media Player. Olha o gabarito. Também música, tá? Tudo aqui arquivos de vídeo. São arquivos de vídeo. Todos utilizaremos o Windows Media Player, tá? É 25 para a gente fechar com chave de ouro a nossa primeira aula. Tinha que colocar uma questãozinha mais suave, né? Qual o navegador padrão que vem no Windows 10? Entenda, no Windows 10 você tem o Edge, gabarito letra B. Cuidado para quem de repente marcaria Google Chrome, gente, porque o Google Chrome, apesar de ser o mais utilizado, não é o padrão do Windows. Quando você instala o Windows, ele vem com qual? Com Edge, Microsoft Edge. Mas também, como nós vimos, a gente pode modificar, não pode? Lá em programas padrão. Então vamos lá, reforçando aquilo que eu já coloquei nos grupos. A aula de Windows está disponível. Que aula de Windows é essa? Não é essa de hoje, não? Não. A aula com os conteúdos gravados. São 18 aulas, totalizando 1 hora de aula. Gente, eu preciso que você tire 1 hora do seu dia, nem que seja meia hora, para assistir o Windows. Depois rever essa aula com a correção dessas questões. Faz mais questões lá no Que Concursos. Você tem 1 semana para trabalhar o Windows. Tá? 1 hora. Aí a mesma coisa a gente vai fazer sexta-feira com raciocínio lógico. Vou começar com o assunto, vou jogar lá na plataforma as aulas, vai lá, assiste, até para vir para a aula já preparado, mesma coisa. Então já poderia ter assistido essas aulas de Windows para já vir já afiado. Porque aí o que vai acontecer? Uma ou outra observação, eu dou um toque aqui na aula de algo que não tenha sido gravado, entendeu? Gente, fazendo isso é impossível tu não acertar mais de 70% de informática e raciocínio lógico, tá? Galera do online, beijo, fiquem com Deus. Quarta-feira, aula de português com a professora Renata, tá? Tchau, tchau.